Saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém, meus queridos. Uma alegria nós estarmos aqui novamente para continuarmos a aprender da palavra de Deus. Bem-aventurada é aquele que ouve as palavras e as pratica. E eu digo algo para você, uma frase que eu guardo no meu coração. Essa frase, ela é uma frase do pastor Mike Murdock, que ele usa. Ele usa muito essa frase. E a frase que ele usa é: o segredo da missão está na instrução. O segredo de tudo da sua vida, querido, está na instrução. A Bíblia diz lá em Tiago que o homem ouvinte é semelhante à onda do mar, que vai e que vem. Ou seja, ele é inconstante. Quem só ouve a palavra é inconstante. É como a onda, vai, vem forte, vai embora, não consegue ter uma constância. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é diferente. Então você não pode ser um inconstante, que só vem à igreja, escuta, mas não pratica. Escutar é uma coisa, ouvir é totalmente diferente. Quando você escuta, você pode estar aqui escutando, mas pensando no feijão daqui a pouco, na pizza, na janta. Mas quando você está não só escutando, mas ouvindo de verdade, está entrando nos ouvidos, descendo para o teu coração, e ao descer para o teu coração vai encontrar um espaço. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Essas três coisas o Espírito Santo vai trabalhar dentro de ti, te convencendo. Então não sou eu que vou te convencer, não é os demais pastores que vão passar por aqui ou palestrantes. O que vai te convencer é o Espírito Santo. Então se você abrir os teus ouvidos, preparar o teu coração como uma terra boa, a semente vai germinar em nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia para nós darmos continuidade do que falamos aqui na semana passada. Hoje eu vou ler outro texto que é 2 Coríntios 9, do versículo 1 ao 8. É um compêndio de Paulo falando sobre o que é as ofertas e o que é generosidade. Eu falei sobre Mamon na semana passada, sobre o espírito de Mamon. Se você não veio, eu vou iniciar daqui a pouquinho falando um pouquinho do que eu falei semana passada, para você relembrar e entrar para hoje. Mas hoje abra a sua Bíblia então, 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 1 ao 8. Glória a Deus. E depois mantenha a Bíblia aberta, que a gente vai ler vários versículos. Eu vou colocar no telão também, para você acompanhar. Diz assim, 2 Coríntios 9, versículo 1: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos, para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonhamos nós, para não dizer vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco, e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza. E digo isto: o que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Louvado seja Deus. Eu vou falar hoje sobre um tema, generosidade. Eu falei semana passada sobre Mamon, e hoje eu vou falar sobre generosidade versus avareza. Você vai entender o que é a avareza e o que é a generosidade, ou as marcas de um avarento e as marcas de um generoso.
Antes de eu ministrar, para você refrescar sua memória, nós falamos aqui semana passada sobre Mamon, a qual a Bíblia nos diz que não dá para amar a dois deuses. Ou você ama a Deus, ou você ama a Mamon. Mamon é uma potestade, Mamon é um demônio que atua na vida financeira das pessoas. A potestade, ela muitas das vezes atua como influência. Todas as vezes que você ouvir falar sobre potestade, a potestade ela influencia um bairro, ela influencia uma cidade e até influencia uma nação. Você vê Daniel orando, e quando Daniel ora, o anjo mensageiro vem com a resposta, e ele fica onde? Travado nas regiões celestiais. E aí vem Miguel, guerreia e libera a passagem para o anjo mensageiro passar. E quando ele passa, ele chega até Daniel e ele diz: Daniel, a sua oração, Daniel, foi ouvida desde o primeiro dia. Porém, teve uma guerra no reino espiritual e você, enquanto orava, mandou ferramentas para que pudesse o céu se abrir. E hoje eu estou aqui para entregar a mensagem. O príncipe da Pérsia era um demônio que dominava a Pérsia. Se você vem para o Brasil, você vê um principado e uma potestade querendo travar quem? O Brasil. Em que área? Prostituição. Na área da corrupção. Você vem aqui para o Guarujá. E se você não sabe Guarujá, por que Guarujá é chamada pérola do Atlântico e às vezes não prospera? Para você entender o que é Mamon, que falei semana passada. Porque às vezes não prospera. Nós temos aqui uma região portuária, o nosso porto. E o porto ele serve para quê? Para transporte de cargas. Leva carga para todo mundo através do Brasil. Mas se você voltar um pouco antes, não sei se você sabia, mas o Guarujá também era uma rota de tráfico. Hoje Guarujá é a maior rota de tráfico pelo porto, de colocar droga. Mas isso não vem de agora. Isso já vem muito tempo lá atrás. A qual os navios atracavam aqui no Guarujá, como atracavam em São Vicente e em outros lugares, e cheio de escravos, já era um tráfico humano. E atracava aqui, e pegava esses escravos, subia, e eles eram levados para muitos lugares, até para outros países. Mas olha só, já havia algo aqui na nossa cidade a respeito de tráfico de humanos, de tráfico de coisas que trazia. Era uma rota mais fácil. Passa-se os anos e continua essa potestade. Você vê Guarujá conhecido como essa rota. Você vê um monte de gente aparentemente próspera, carro, moto, casa, morando em mansões, mas que não tem renda compatível com nenhum tipo de trabalho. E quando você vai ver, é preso porque vive um engano de enganar as pessoas e levar a uma rota de tráfico pela nossa cidade. Também no Guarujá, por causa dos mares, existe a consagração. O Principado de Fátima, que é tido como a padroeira da cidade, ou até Iemanjá, tida como aquela que guarda os mares. Aí você pode achar assim, que nada, pastor, deixa isso para lá. Para nós, glória a Deus, somos cristãos, não acreditamos que isso nos alcança e que isso não traz nenhum tipo de mal. Mas imagine para a cidade, isso sendo invocado, isso sendo colocado como um centro na cidade. Então você vê, às vezes, uma potestade. Você pega uma barca, uma catraia ou uma balsa, tu atravessa para Santos, que está separado simplesmente por um canal, mas parece que o ambiente em alguns lugares é diferente. Você vai no Centro Velho de Santos, que é uma área de prostituição, uma área muito carregada, você sente o peso. Então está entendendo já o que é o reino espiritual. E por que o reino espiritual, ele atua na tua casa, na tua família, ele atua no trabalho, em muitos lugares, e você acha que não ia atuar na tua finança? E você acha que ele não ia tentar travar as tuas finanças? Eu dei um exemplo aqui semana passada, a qual minha vida estava travada em um período, e eu tinha em casa o hábito do meu irmão me dar DVD pirata, eu assistia filmes piratas, e aí um dia eu tive um sonho. Ele entregava a ratoeira com um rato enorme, e eu pegava aquela gaiola, e eu dizia para ele obrigado, e botava em cima da TV. E aí Deus me fez lembrar, quando eu acordei do sonho, que era o que o meu irmão fazia. E o que estava entrando para destruir a minha vida financeira era a pirataria, de um DVD que ele me dava.
Eu falei para ele, a partir de hoje não precisa me entregar mais nada, e eu não compro nada pirata até hoje. Foi a forma que Deus tratou comigo, porque era uma brecha que tinha para entrar algo que estava devorando e destruindo a minha vida. Então, quando você começar a entender que as suas finanças é espiritual, que o dinheiro também é espiritual, que o dinheiro não é problema, ele às vezes é solução. A questão é que o amor ao dinheiro é a raiz dos males. Não que o dinheiro é a raiz do mal, mas um amor excessivo a ele torna a raiz de todos os males. Aí você tem um apego excessivo ao dinheiro, aí você tem agora, além do apego excessivo, você se torna alguém egoísta, você só pensa em si mesmo, uma série de características que eu já falei semana passada, que Mamon atua de uma forma espiritual, tentando travar as tuas mãos, os teus pés, para você não crescer e prosperar. Mas se tem um lado espiritual, que já falei aqui, hoje eu vou falar do lado também espiritual, mas principalmente mais organizacional. A forma que você leva de estilo de vida, que pode determinar de você ser próspero ou não. O tema de hoje da mensagem, como eu já disse, dessa série de mensagens que eu estou trazendo, que é Prospere, a série de mensagens, e eu falei o primeiro tópico, Mamon, hoje eu falo sobre generosidade versus avareza. Eu não sei se já está aqui para vocês, já está? Pronto, então daí eu vou desenrolar pelo iPad, eu estou vendo aqui. E quando nós falamos sobre generosidade e avareza, eu já li o texto de Coríntios. Generosidade, no dicionário, significa aquele que se dispõe a se sacrificar por outros. Vem do original latim, gen, que significa genitor, ou gênesis, ou dar início. Então, a palavra generosidade, na sua essência, no dicionário oais, significa aquele que se dispõe a se sacrificar por outro. Vem do latim gen, que é genitor. Genitor vem de aquele que dá o gene, ou gene, né? Vem de Gênesis, que é o início. Então, generoso é aquele que dá o primeiro passo. A generosidade é aquele que sempre se dispõe a pensar no outro, no coletivo, não em si mesmo. A oração do Pai Nosso, ela é uma oração, obrigado, muito interessante, porque a oração não é Pai meu, a oração é Pai Nosso, porque ele é nosso, não é só seu, você não é egoísta. E quando nós falamos a oração do Pai Nosso, nós oramos, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu e tal. Geralmente não é uma oração egoísta, é uma oração de pluralidade. Se você quer prosperidade, ela só vai chegar na sua vida se você tem um propósito de repartir, de abençoar pessoas. Se você não tem isso no seu coração, sinto muito, a generosidade, ela nunca vai chegar na sua mesa ou na sua casa. Então a generosidade é isso. Agora, qual é o significado, pastor, da palavra avareza no dicionário? Avareza, aquele que tem apego excessivo ao dinheiro. Tem pobre avarento? Tem. Tem rico avarento? Também tem. A questão não está no valor da conta bancária. A questão não está no valor do salário que um recebe ou do salário do outro. A questão está no coração. A palavra misericórdia, não sei se você sabe a origem dela, miser vem de miséria, córdia, coração, misericórdia, coração misericordioso, ou coração que enxerga a miséria do outro. Deus nunca vai fazer você sonhar ou alcançar lugares altos se no teu coração existe o egoísmo. Se no teu coração simplesmente você só quer prosperar para ter aquilo para você mesmo. Tudo que envolve a prosperidade de Deus vai envolver pessoas. Eu sempre, na minha juventude, com 13 para 14 anos, que eu comecei a trabalhar com o meu pai na marcenaria que ele tinha, e eu sempre tive um sonho de ter algo, né? de pequeno, de ser pastor. Eu pedia para minha mãe comprar terno, para usar terno, suspensório, que nem o Marcos Feliciano usava, pastor Tênio, e ficava no espelho,
E eu sempre tive aquele desejo de pregar a palavra, né? De ser um pastor, de ser um obreiro. Mas também sempre queimava algo dentro de mim. E sempre queimava algo de ajudar pessoas, de ter algo por alguém, de fazer algo por alguém. E às vezes eu pensava, o dia que eu tiver uma empresa, eu tenho um desejo de na empresa as pessoas chegarem e ter um carro bom, das pessoas chegarem e elas terem um cargo bem remunerado, família abençoada. Eu sempre tive esse desejo, olha só, desde jovem. E quando eu tive a primeira oportunidade, que eu tive uma loja, que falei na outra ministração, a qual fechou, e eu fui direto a viver ao ministério. Quando eu tive a oportunidade agora, da creche, que nós tínhamos lá 38 funcionários, e aí a diretora falou assim, como é que nós vamos fazer, pastor? Qual vai ser o sindicato? Qual vai ser a forma? E eu falei para ela, procure o melhor sindicato, que dá as melhores condições a todos os professores que nós temos aqui. Ah, pastor, mas tem fulano da limpeza. Qual é a forma de remunerar melhor essa pessoa da limpeza? Ah, pastor, se colocar ele em tal função, então coloque. O que o sindicato pode liberar? Ah, a gente pode dar cesta básica, vale transporte, e pode dar tal coisa. Eu falei, então dê. Pastor, o que a gente faz com o chefe da manutenção? E era uma pessoa muito querida, um servo do Senhor, que é lá da igreja até hoje. E eu falei para ele, o que a gente pode fazer? Ele tem família. Pastor, só se colocar ele como chefe da manutenção e da limpeza. Então coloque, para que ele possa receber o melhor e ter o sustento da sua família. Irmãos, aquilo que estava no meu coração na juventude, quando eu tive a oportunidade, eu falei, faço o melhor. Os nossos estagiários recebiam na cidade o melhor valor como estagiário. E aí o que isso gerou? O desejo das pessoas trabalharem lá. De nós recebermos vários currículos e as pessoas disputar, não, a gente quer ir para essa creche, quer trabalhar lá, porque lá paga bem, porque lá trata bem. Irmãos, olha o que é Deus agora colocar algo no teu coração envolvendo pessoas. A generosidade não vai envolver só você, a generosidade vai envolver quem está do teu lado. Se você diz assim, Senhor, a minha oração, ainda está no outro, depois coloca essa. Se a tua oração é, Senhor, me dá algo para eu viver todos os dias, a tua oração está errada. É uma oração egoísta, dizendo, Deus, dá só para mim, para o teu pão diário. Volta lá em Provérbios 30, que eu falei já aqui, oração de Agur, que ele diz, Senhor, não me dá a riqueza para eu desviar, nem a pobreza, senão eu desvio, me dá a porção acostumada. Ele se conhecia, mas ele sabia que a porção acostumada era por pouco tempo. Agora se você fica, aquela oração mesquinha, Senhor, me dá só isso aqui tá bom. Uma vez lá na igreja, a gente tinha mudado do primeiro salão para o segundo, e a irmã ficou, é porque a igrejinha, a nossa igrejinha, eu falei, irmã, vem aqui. Deus é um Deus de crescimento. A gente não pode ficar no saudosismo. A igrejinha, quando era no quintal, a igrejinha lá, o primeiro salão, cabia 30 pessoas. A irmã quer voltar lá? Olha o tanto de alma que tem, olha o tanto de vida que tem para alcançar. Deus é Deus grande, Deus é Deus de prosperidade, mano. Deus é Deus do avanço. A gente não pode ficar parado no saudosismo, não. Ah, pastor, me perdoa. Eu ouvi uma história que o pastor falou assim, vamos orar a igreja, para Deus dar um veículo para a igreja. E o pastor botou todo mundo de joelho, e ele saiu do meio da igreja. Daqui a pouco o irmão estava orando assim, Senhor, dá o veículo para a igreja, nem que seja o Fusquinha, bispo. Aí o pastor bateu nele e falou, Fusquinha só se for para tu, porque o Fusquinha não cabe em ninguém, irmão. Ora pedindo uma van, pedindo uma Kombi, algo grande para a igreja. Olha o que é a mentalidade de escassez. Olha o que é às vezes o nosso pedimento, aquilo que nós pedimos. Vamos para a próxima. Pode voltar. A primeira é característica do avarento. Isso, prospere, lá no começo, volte tudo, por favor. Aqui a primeira, prosperidade, generosidade versus avareza. Aí agora vai ter a primeira, característica do avarento. Não, pode voltar. Aleluia. Isso, aí. Vamos lá. Ó. Quais são as características, então, pastor, de uma pessoa avarenta? Irmão, se tu se achar no meio desse bolo aqui, fica de boa. Eu vou dizer para a esposa também, não fica assim para o marido, tá vendo? Deixa o cabra. E também ao contrário, o marido para a mulher, deixa a mulher. Hoje mesmo eu tratei uma situação lá, e aí a irmã estava reclamando que o marido dela não botou a porta lá da sala, tem 20 anos. 20 anos.
Falei, irmã, a irmã sabe pedir? Ela falou, não, pastor, eu falo para ele botar na parede. Falei, irmã, tem que ser assim. Homem só funciona assim, irmã. Ninguém põe a porta que nem você. Ninguém pendura que nem tu pendura, meu amor. Ele vai se encher e vai colocar. Agora, irmã, tu tá 20 anos. Tu não põe a porta, tu é um traste, tu não presta. Ele não vai colocar. Seja sábia. Seja sábia. Então não cutuca não, deixa o camarada. Porque homem, quanto mais fala na orelha, pior não faz. Vamos voltar para cá. Característica do avarento. Primeira característica do avarento: olhos altivos, esperança no dinheiro, egoísta, incomunicável. Ageu 1:4. Acaso é tempo de habitar em casas forradas, enquanto a minha casa está desolada? O avarento, irmão, eu vou dar a característica para ele. Não estou falando de ter muito ou pouco, você vai entender o que é. Ó, quem é o avarento? Olhos altivos. O que é olho altivo? A pessoa era o terceiro carimbador da empresa. Foi promovido agora primeiro carimbador da empresa. No outro dia ele já põe uma beca. Pastor. Chega na igreja, ninguém fala comigo. Na igreja não, na empresa, ninguém fala comigo. Porque agora eu sou o primeiro carimbador da empresa. Eu fui promovido. Não fale comigo, agora eu fui promovido. Eu sou o primeiro carimbador. Eu sou importante. Irmão, o cara foi promovido de um degrau para o outro. O cara recebeu R$1 a mais. Já se acha. Se torna alguém incomunicável, egoísta, esperança no dinheiro, olhos altivos. Isso é uma pessoa avarenta. Na verdade já estava dentro dele, ele só colocou para fora quando teve uma oportunidade. Simplesmente o avarento, ele pode até andar de roupa rasgada, e isso não é sinal de humildade. Quer conhecer alguém? 3 coisas: dinheiro, poder e raiva. Mas pastor, fulano é tão humilde, senta ali rasgado, triste. Tu conhece a fera? Dá dinheiro para tu ver. Se você não vai conhecer quem é de verdade, a humildade vai embora. Dá poder, era o terceiro carimbador, como eu disse, virou o primeiro, agora se acha. Pisa no calo para você ver que o humilde vai virar alguém que vai querer te bater. Porque vai mostrar o que está dentro. Na verdade, o que contamina é o que está saindo, não é o que você vê, não, nem o que entra. Você vê uma falsa piedade e você diz: coitado, tadinho, irmão, cuidado até com quem tu estende a tua mão. Uma certa feita, isso já tem aí para uns 20 anos. A igreja que eu congregava antes, o pastor que congregava, minha mãe, ela fazia um trabalho missionário em Santos, na região ali de prostituição, e com os carrinheiros também. E eu ia com ela, dava sopa, evangelizava. E para evangelizar as mulheres da vida, tinha uma tática: não podia ir homem, só ia as mulheres. Elas iam sem Bíblia, senão o cafetão via e queria bater em todo mundo. E olha só a tática: quando minha mãe com as irmãs chegava para evangelizar, tem aquela escadaria, lá em cima tem um vidro, que o cafetão de lá vê aqui. E elas tinham que puxar para o canto, evangelizar as mulheres da vida e correr. E muitas mulheres saíram daquela vida. Muitas mulheres, minha mãe pagou a passagem, elas foram embora para outra cidade. Porém, teve um casal de uma mulher que estava ali na prostituição, o cara na rua, e eles tiveram relações lá e ela engravidou. Aí minha mãe chamou o pastor na época e disse: olha, temos que fazer alguma coisa. E a igreja: vamos fazer. E trouxeram o casal. A igreja se mobilizou, pagou um curso para ele de segurança, que era mais rápido e ia dar um retorno mais rápido. Meu pai foi lá de fiador, alugou uma casa. A igreja se mobilizou, mobiliou toda a casa. Olha só, uma mulher na prostituição e um homem morando na rua. Pois bem, primeiro mês, uma festa, iam para a igreja, sentavam lá, uma falsa humildade. De repente, meu irmão, quando aquele cara recebeu o primeiro salário, sumiu. 10 dias, aparece ele arrependido: perdão, eu usei e fiz e aconteceu. A igreja: amém, vamos passar. Deu o segundo mês que ele recebeu o salário, ele junto com ela vendeu tudo que tinha dentro da casa, pegou o dinheiro do segundo salário e sumiram na vida. Aí ficou lá meu pai endividado porque era fiador, a igreja para o pastor: e aí, pastor? Minha mãe com medo dela ter o bebê e ainda jogar lá na porta, porque ela sabia o endereço. Ela deu espavento, eu nunca mais vi esse casal. Mas era um casal que se estendeu a mão. Parecia uma humildade.
Mas na verdade dentro deles, irmão, não tinha humildade nenhuma. Não quiseram aproveitar a oportunidade. Até para estender a mão, a gente tem que saber para quem e de que forma. Por causa disso ninguém vai estender mais a mão? Não, irmão, e continue estendendo. Continue fazendo, mas tenha discernimento para saber se é Deus ou se é você simplesmente querendo fazer algo. Então não importa a posição que está. O avarento, o egoísta, o narcisista, ele vai ser em qualquer ocasião, com dinheiro ou não. O narcisista, o egoísta e o avarento, ele vai pensar, farinha pouca, meu pirão primeiro. E ele vai dizer para a mulher, ai, falta dinheiro para comprar as coisas dentro de casa. Ele não tem dinheiro, mas no pé dele vai ter o tênis, 5 molas, vai andar até pulando. O carro dele vai estar trincando, cera, roda do ano, tudo do novo, mas dentro de casa falta tudo. Egoísta. Ele vai lá e compra a camisa do time, R$500, R$1.000, viaja em tudo que é canto, porque é meu time. Aí sai gritando lá, estoura o dinheiro todo, mas dentro de casa, a parede sem reboco, não tem nada lá. Egoísta, só pensa em si mesmo. Tu não é solteiro mais não, meu irmão. Tu casou, tu tem uma casa, uma família, tu és o provedor, tu tem que levar o sustento, a provisão para dentro do teu lar. Sabe o que é homem de verdade? Eu vou te dizer. É tu chegar lá na loja e falar para a esposa, escolhe a roupa dos meninos, se sobrar dinheiro eu compro para mim. Isso é homem de verdade. É tu ir fazer compra do mês e dizer, pode pegar, menino, pega uma bolacha, pega um iogurte aí, pega o que for. Mulher, compra mistura, se sobrar eu compro algo para mim, se não sobrar eu me viro também. Isso é ser homem. Não é você ir lá e comprar tudo de marca para tu, melhor é a moto e é carro e tudo para se aparecer, mas dentro de casa. Ou teu filho de segundo casamento sofrendo lá com a pensão de R$200, irmão. Quem vive com R$200, pelo amor de Deus? Então silêncio. Agora vamos para você, minha irmã, aleluia. Sabe quem é avarenta? Eu falei aqui semana passada de 2 extremos, lembra? Eu falei do tio Patinhas, que tinha, mas era sovina, mão de vaca. E falei do Round 6, pessoas endividadas que estavam lá se matando. Deus nos dá o equilíbrio, nem uma ponta nem outra. Mas tem mulheres também, avareza. De que avareza? Só pensa em si. Ela recebe o seu salário, o salário é meu, não é teu. Marido, se vira com o que tu tem, que o que eu recebo é meu. Como é que é? Não é uma só carne, não, é carne dividida. Casa dividida não prospera, irmão. Sabe o que é divisão? São 2 visões. Se tu está indo para cá, ele para lá, ou ela para cá e ele para cá, está errado, é divisão. Não tem esse negócio de mulher falar assim, ó, o que é meu e o que é teu é meu também. Não, minha irmã. É juntar e ver, vamos fazer o que a gente vai fazer, vamos pagar, e você, como é o vaso mais fraco, e a mulher, o marido sábio vai dizer, ó, eu pago as coisas mais caras, você vem e me ajuda, mas o restante, ó, pode usar para sua beleza, para você se cuidar. E mulher bonita custa caro, meu irmão. É unha, é cabelo, é roupa. Tem um demônio chamado shopping. Aí tu diz, meu irmão, toda hora entrega aqui na minha casa. Cuidado, minha irmã. Não pode ver passar aqueles camaradas. Hoje não tem tanto, por causa da Shopee, mas antigamente passava aqueles caras empurrando um carrinho cheio de coisa dentro. Era espelho, era isso. A mulherada via, meu Deus, passava lá, parecia o Zorro, passava o cartão sem limites. Esqueceu que mês que vem tem que pagar? Que você faz em 3 e mês que vem em 3, mas vai juntar aquela com essa, com aquela, vai virar 6. E vai virar uma bola de neve. E tu diz para o marido, é o devorador deve dizer, eu não. Eu acho que o devorador corre de ti, minha irmã. Não tu pede dinheiro emprestado para ele. Às vezes colocamos culpa em devorador, migrador, cortador. É você, avarento. É você que só pensa em você, egoísta. É você que fecha as mãos para as coisas de Deus, que é incomunicável, egoísta, que a tua esperança está toda no dinheiro. Você que é olho altivo, que na verdade diz, Senhor, me dá um carro para fazer a obra. Deus dá o carro, tu não quer dar carona para ninguém. Dá a casa para hospedar missionário. Deus deu a casa e ela virou o teu Deus. Cuidado, viu? Onde está teu coração está o teu tesouro, e Deus vai lá e arranca. Aquilo que não é bênção, ele vai e arranca. Tome muito cuidado.
Qual é o teu bezerro de ouro? É tua casa, é teu carro, é teu emprego, homem, mulher, é teu emprego, é a tua faculdade, o teu bezerro de ouro, é o teu salário, é as tuas compras, teu status, isso é teu bezerro de ouro. Se isso é teu bezerro de ouro, teu coração está lá, não está nas coisas de Deus. E se está nessas coisas, Deus vai lá e arranca, para te provar, porque Deus não tenta, Ele te prova, para ver até onde vai teu coração de fato. Cuidado. Olha o que o texto diz, Ageu 1:4. Acaso é tempo de habitar em casas forradas, enquanto a minha casa está desolada? Agora vamos pôr, eu falei até então do avarento lá fora, com a esposa, com os filhos, e comprando coisas só para ele. Mas existe o avarento também com as coisas de Deus. Olha o que o texto está dizendo. É tempo de a tua casa estar forrada, equipada, do bom e do melhor, e a casa de Deus desolada? Meu irmão, tem gente enganada, viu? Acha que a casa de Deus tem que ser do pior ou do resto. Há um tempo atrás estou eu reformando a igreja. O irmão chegou e falou: pastor, precisando de tinta? Eu falei: estou. Tem uma lá em casa, vou trazer para a igreja. Eu falei: então trague. Um camarada trouxe, irmão. Quando eu abri, a tinta estava podre, mofada. Eu falei: leva para a tua casa de volta, irmão. Por quê? Foi, tu vai doar a tinta podre? É isso que é para Deus? Tem ninguém de risadinha não, irmão. Irmão, a casa de Deus tu quer que seja da pior forma? É o que sobra? É o resto? Ou quando faz aqui algo, vamos comprar tal coisa, isso se chama oferta alçada. É alçar um objetivo. Para quê? Aí tu está que nem sabe quem? Judas. Tu é um Judas. Judas cuidava das finanças, mas ele tinha uma falsa visão do que era a liberalidade. Ele olha, irmão, ele vê Jesus e aquela mulher derramando tudo aquilo. Na mente dele ele está: meu Deus, eu podia vender isso aqui, ia dar um dinheiro enorme, eu ia ajudar os pobres. Oh, que espiritual. Tem gente que se estivesse do lado do Judas ia falar em língua, sapatear. Meu Deus, que visão. Jesus olha e diz: ô Judas, deixa eu te falar uma coisa, os pobres sempre tende convosco, ou seja, ajudar necessitado vai ter outras oportunidades. Tu não está entendendo o que essa mulher está fazendo. O avarento, ele se incomoda com o generoso, irmão. Quando alguém levanta a mão e diz: eu sou dizimista fiel, quer aparecer, quer dizer que deu, que fez, irmão. O avarento se incomoda. O avarento não faz nada, mas se incomoda com quem é generoso. Aí ele tenta achar subterfúgios, vai para a internet achar pseudos pastores que não pastoreia ninguém. É pregador, porque não é pastor, não tem pastor, tem ovelha. E aí fica lá falando baboseira, besteira, contra dízimo e oferta. Aí tu vai lá e diz: achei. Inventou a roda por acaso? Quem é que te alimenta todo dia? É teu pastor. Se você morrer, quem é que vai fazer teu velório? É teu pastor. Quando tiver festa, quem vai lá? É teu pastor, irmão. Está internado, é teu pastor que vai, é teu líder. Precisa de uma visita que está bagunçando a tua casa, lá brigando todo mundo. Quem é que vai lá entrar no meio, arriscando a vida? É teu pastor, não é o pastor famoso que fica na internet falando contra dízimo e oferta. Não é ele que vai vir te visitar, não. Quem vai vir é o teu pastor, é o teu líder, vai se colocar à frente, que vai orar, jejuar. E o interessante é que tu quer a tua casa estocada, como o texto diz. Pastor, comprei a TV de LED, 70 polegadas. Na igreja, se comprar um telão, que absurdo, é Judas, espírito de Judas. Em casa, o sofá furado. Na igreja quer exigir as coisas. Teve um tempo atrás que a gente estava sem ar-condicionado na igreja. O que tinha, a gente mudou de salão, era maior, não estava comportando. Aí começou um tal de as pessoas chegar e falar para mim: pastor, tem que botar ar-condicionado. O ar-condicionado. Aí eu olhei assim e falei: meu, tu não dizima nem oferta, quer cobrar alguma coisa. Em casa, o ventilador quebrado com uma hélice só, e quer exigir ar na igreja. Passou o tempo, compramos ar, o ar está lá, agora ficam querendo desligar. Desliga, não desliga nada, não queria, então toma, vai gelar até. Irmãos, queremos nossa casa estocada. Tu quer a melhor TV, o melhor sofá, a melhor casa, o melhor carro, a melhor roupa. E por que da casa de Deus não o melhor?
Esses dias eu vi na internet uma igreja pulsante, linda, maravilhosa, em organização e estrutura. E o pessoal malhando. É igreja ou é shopping? Olha o kids dessa igreja, viram shopping. Olha isso e olha aquilo. Eu falei, meu irmão, a igreja tem que ser do melhor mesmo. A igreja é o melhor, é a casa de Deus. A casa de Deus não é pior não. Nem a tua casa, nem a casa de Deus. Porque tu quer a tua casa forrada, adornada e preparada, e a de Deus não. Sabe o que sustenta a igreja? Não é o muito de poucos. Muitas pessoas com 1.000, 10.000. Não, o que sustenta geralmente a igreja é o pouco de muitos. Muitos entendendo o que é a generosidade sustenta a igreja. E às vezes tu fica questionando o porquê que não tem isso ou não tem aquilo. Não tem porque não tem o valor necessário para se comprar ou para se investir. Porque falta você ofertar e dizimar. Tu quer tu quer um telão de LED, você quer uma live especial, você quer uma cadeira, você quer um templo amplo, você quer o seu pastor abençoado. E é engraçado, pasmem, se o pastor anda de bicicleta, coitado do pastor, não ora, não jejua, não tem Deus na vida. Se anda de nave, está roubando a igreja. E aí agora? Se viaja, dinheiro da igreja. Se não viaja, coitado do pastor, vive aí enfornado dentro de casa. E como é que é? Pastor é gente. Pastor não tira férias. Tira sim, meu irmão. Pastor, o diabo não tira férias. Por isso que ele é endemoniado, porque ele não tira férias. Pastor tira férias. Pastor, eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia diz que o pastor, ou aquele que ensina, é digno de duplicata a honra. E a Bíblia diz para dividir com eles. Tu está enganado o que é generosidade. Mas a tua avareza não te permite. Sabe por quê? Porque as pessoas vão querer diminuir e dizer para você, até puxa saco. Tu está querendo uma oportunidade. Você está fazendo por causa disso, por causa daquilo. Não, meu irmão. Você está fazendo porque você entende que ali tem uma terra fértil. A semente tem que estar boa, mas a terra também tem que estar. Já imaginou a igreja que ora, jejua e administra bem para a terra estar fértil, mas tu vem de lá com a tua semente quebrada, não vai dar certo. Também se você vier com a semente boa, mas a terra que tiver infrutífera, não vai dar certo também. Tem que estar a tua semente boa, a terra boa, vai dar uma boa junção, daqui a pouco vai crescer. E o interessante é que quando tu leva a semente, sempre cabe na mão, pode ser várias. Mas quando você planta e você chega para colher, é a 30, 60, a 100 por um. Tu leva na mão para plantar, mas na hora de colher tu precisa de um carrinho de mão, de um carro, de um caminhão, de uma caçamba, que a colheita é sempre maior do que foi a plantação. Então tira a avareza do teu coração, porque lá fora tu pagava carreira de droga, pagava cachaça, pagava fantasia, pagava tudo para as pessoas lá fora. E na igreja quer ser avarento? E na igreja você quer reter? Então tira isso do teu coração. A avareza não pode ter espaço. Judas teve uma falsa piedade, como eu já disse. Ananias e Safira quis enganar a Deus. Eu vou dizer aqui uma tática que está acontecendo hoje. Eu estava numa visita, aí um senhor pegou os papéis assim, botou na mesa, falou, pastor, dá para o senhor orar? Falei, dá sim, amado, mas por que é? Ele falou, não, porque eu quero aposentar, e aqui estão os papéis, e eu já fiz um voto com Deus. Eu falei, sair a aposentadoria, eu vou pegar X e vou dar a Deus. Falei, tá bom. Ele que votou, meu, ninguém mandou votar. Ele foi lá, conseguiu aposentar, o dinheiro chegou, mas olha a malandragem. Eu vou falar aqui hipotético, tá? Ele aposentou e recebeu 100 mil reais. O dízimo seria 10 mil, certo? Fundo de garantia, tudo tal, deu um valor próximo a esse. Olha o que ele fez. Ele pensou, se eu der 5 já é muito. Eu fiz um voto, eu vou entregar, vou enganar a quem ele achou que iria enganar. Tirou, entregou, querendo fazer uma barganha com Deus. Irmãos, tu fez um voto? O voto é uma coisa, o dízimo daquele dinheiro é outro. Entrega o teu dízimo mais o teu voto, ninguém mandou votar. Não, ele foi no voto, já achando que estava tudo certo. Ananias e Safira fez igual. Novo Testamento, foi de antigo não. Chegaram lá, venderam uma propriedade. Vamos entregar aos pés dos apóstolos? Vamos embora. Cupicha um do outro. É o seguinte, vamos dizer que vendemos por tanto, vamos entregar tal valor. Aí chega primeiro o marido,
Eu imagino ele chegando com o envelope de dízimo balançando. E os apóstolos lá, ele trazer. Aí derramando. Para quem olhou com o olho natural, meu Deus, que oferta. Quanta cédula. E Deus do céu olhando, seu mentiroso. Vendestes por 100, o exemplo, e quer me dar 2, achando que é alguma coisa. Aí Deus já logo na fiação do Espírito, já viu os apóstolos. Ixi, aí deu ruim. Tu estás com mentira? Oh, vendestes por tanto. Caiu morto. Leve em terra. Aí vem a mulher. Ó, meu marido já foi, agora vai eu. Chegar lá, meu irmão. Está com mentira também? Jaz ali os que enterraram o teu marido. Cai morta também, vai lá e enterra. Tu quer brincar com Deus? Roubará o homem a Deus? Aonde te roubamos, Deus? Nos meus dízimos, nas ofertas. O que é teu, o que é de Deus, irmão. Ele te dá 90% para tu fazer o que tu quiser, os 10% é dele. Oh, é dízimo. Vai lá, Abraão, dando para Melquisedeque, antes da lei, ele já entregando o que era de Deus, de despojo. Você vê depois na lei, você vê depois Jesus falando, hipócrita, dizimais do cominho, das demais coisas, e praticar piedade, não pode omitir aquelas nem essas. Ele está falando de generosidade. Você vai agora para Coríntios, o texto que eu li, Paulo está falando que a oferta virou, o dízimo virou estrado, o mínimo, 10%. Agora é dali para cima, ele começa a falar sobre generosidade, que é dali para cima. O 10 virou estrado, o mínimo, o teu dízimo. E dali para cima se torna o teu coração generoso. E quando você entende, vira uma chave na tua vida. Passa a próxima aí, que agora eu vou falar sobre esse tema, generosidade. O generosidade, característica do generoso. O generoso, ele tem algo interessante. Característica do generoso, versículo Provérbios 22, 9. Dá para ler aí? Está maior aí? Porque lá está pequeno? Dá para ler, né? 22, 9. Deixa eu adiantar aí. O homem o quê? Generoso. Será? Não quer ser abençoado, irmão? Vamos lá, nós três. 1, 2, 3. O homem generoso será abençoado. Por quanto? Com quem? Opa! Primeira característica de quem é generoso. Será abençoado. Por quê? Porquanto reparte seu pão com o necessitado. Por que a igreja de Atos crescia em Atos 2? O texto diz que eles tinham tudo em comum. Repartiam. Lógico que eles também repartiam, porque na mente deles, Jesus ia voltar rápido. Para que ter bens? Se ele vai voltar daqui a pouco e vai cumprir o que ele falou. Então eles estavam vivendo aquela eminência. Mas mesmo assim, eles viviam uma generosidade. Era desse tipo aqui, ó. É como se eu tivesse arroz, ele tem feijão. Pastor Tênio tem mistura. Para que eu vou comer só arroz? Ele só feijão e ele só mistura. Vamos dividir entre os três. Eu te dou um pouco do meu arroz, tu me dá um pouco do feijão. E ele também dá mistura, os três vão comer arroz, feijão e mistura. Era uma generosidade de repartir entre os irmãos. E isso trouxe o quê? O entendimento de quem estava de fora. E Atos, Pedro prega 3.000 pessoas. 5.000 pessoas, não era só o poder da palavra do sermão, eram atitudes. Pastor, eu tenho fé, mas cadê as obras? É morto então, se não tem obras. Eu vou dizer um testemunho. Eu quando jovem fazia evangelismo em um local, em um orfanato. E eu ia lá com o pessoal da igreja, todo feliz. E fazia brincadeira, e vestia de palhaço, e pregava o evangelho e tal. Teve um dia, que quando a gente terminou, as crianças ficaram tudo pulando ao nosso redor. Daqui a pouco chegou o pessoal de uma outra religião. Quando eles chegaram, irmãos, eles abriram o saco, cheio de brinquedo dentro, cheio de comida, cheio de roupa. Sabe o que as crianças fizeram? Olharam para nós e foi embora. Eu saí dali indignado. Eu chamei a líder do teatro na época, que era um grupo de teatro, e falei assim: tem alguma coisa errada. A gente foi levar o evangelho. E as crianças trocou a gente assim tão rápido. Ela, pois é, né? Eles foi desleal, trouxeram um monte de brinquedo e tal. Aí o Espírito Santo falou assim: está indo de mão vazia. Fé, mas sem obras. Eles estão com obras, mas estão sem fé. Também não é de nada. E tu também não está com nada. E eu falei: pois bem, vamos mudar esse negócio. No outro mês chegamos lá com brinquedo, roupa, alimento. As crianças, fé sem obras é mortas.
Não adianta você falar assim, que tem fé, mas na hora do vamos ver, tu não tem as obras. Para mim, querido, obreiro e líder é o primeiro. Dizimar e ofertar. Vestiu a camisa, é a obra, não é fala. Deus está cansado das tuas falas. Estamos juntos, hein? Estamos do lado. Só fala, varão. Ô varão, só fala. Está que nem aquela parábola, aquela passagem, a qual disse que havia uma grande festa numa grande casa. E o seu senhor, dono da casa, convidou várias pessoas e fez um grande banquete. O texto diz que no dia da festa, ele espera e ninguém chega. Ele diz para o seu criado, vai lá chamar os convidados. E ele vai na casa do primeiro. E o primeiro diz o quê? Rapaz, eu comprei um campo. Vou lá ver agora. Não vou para a festa não. Me tenha por escusado. Quem é que compra o terreno sem ver, irmão? Pelo amor de Deus. Aí vai no outro. Tu vai para a festa? Não vou para a festa porque eu acabei de casar. Lua de mel, você sabe, acabei de casar. Me tenha por escusado. Aí vai no outro, tu não vai? Eu estou cansado, me tenha por escusado. E ninguém aceitou aquele convite. Quando aquele senhor volta, o servo volta, o senhor da casa diz no texto, cadê todo mundo? Não pode, está todo mundo tendo por escusado, dando desculpas. O que ele disse? Minha casa não pode ficar vazia. Sai pelas ruas, sai pelas vielas, pega todos e traz para que a minha casa esteja cheia. Eu vou te dizer uma coisa, Deus está te dando a oportunidade de você crescer e prosperar, mas a tua avareza, a igreja não vai sofrer, Deus vai levantar outros. Deus vai levantar outros. O que tu não faz, Deus levanta outro para fazer. E o que era para derramar sobre ti, alcançar pessoas, fica retido. E o outro abençoado, porque Deus conhece o coração generoso. Está cheio de gente se tendo por escusado. Deus falando, e não é comigo não. Deus dizendo, e eu acho que não é comigo, é com o vizinho, é com você. Deus está tocando no teu coração, faça. Deus está mandando entregar, entregue. Abençoar, abençoe. Fazer algo por alguém, faça. E se é no secreto, também faça. Que não saiba a direita que fez a esquerda, mas seja sensível ao Espírito Santo. Senão ele levanta outro para fazer. E você fica devedor, só de palavras. Diz que ama, diz que faz, mas Deus só te escuta com palavras, não tem atitude nenhuma. Na hora do vamos ver, Senhor, está que nem o jovem rico. Aí Jesus olha e diz, tu cumpre todos os mandamentos? Eu cumpro todos. Então fala o seguinte, vende o que tu tem, dá aos pobres e me segue. Aí não, tocou na ferida. Aí não, Senhor, vou ter que vender tudo. E ainda dá para os pobres. Vou não, quero não, posso não. Nunca mais tu ouviu falar do jovem rico. Poderia se transformar até num dos apóstolos, um dos grandes seguidores, mas a avareza estava ali e cessou o ministério dele ali mesmo. Deus não quer só você de palavras, Deus quer você de atitude. Generosidade é atitude, é Deus mandando fazer, tu indo lá e fazendo, porque ajuda o pobre, porquanto reparte o seu pão com necessitado. Deus, a Bíblia diz que Deus dá pão e semente ao que semeia. Olha só, pão é para você, a semente é para semear. Agora tu pega tudo e transforma em pão, come tudo, fica ruim. Ou você também simplesmente reparte tudo, fica ruim para você também. Você tem que ter uma administração eclesiástica. Você pega o tiro que é de Deus, você tira o que é as ofertas da casa do Pai, e se Deus te incomodar para fazer algo por alguém, faça. Eu já tive muitas experiências com Deus. Eu tive uma situação uma vez, eu estava numa situação muito difícil. Eu fui fazer uma visita, eu estava nessa visita, acabou a visita e de repente entrou um casal. E esse casal, eles sentaram e eu vendia livros para poder me ajudar em casa na época. E aí eu falei para o casal, falou assim, o senhor pode me ensinar alguma coisa da Bíblia? Eu falei, tá bom, eu comecei a conversar com ele. Terminou a conversa, eu peguei, ofereci alguns livros, ele comprou 2 livros meus. Só que antes de sair de casa, era Páscoa. E a minha esposa falou para mim assim, isso tem uns 14, 15 anos atrás, que vontade de comer um chocolate. E eu falei, vamos ficar na vontade porque não tem dinheiro. Irmãos, eu fui para a visita, aconselhei esse casal, vendi 2 livros, falei, vou pagar aquela conta, botei aqui. Irmãos, eu lembro como hoje, irmão, como hoje. Aquele homem, o nome dele é Nego, apelido, né? Ele puxou assim, ó. Não, ele falou assim primeiro, para a esposa dele, vai no carro e pega aquela sacola lá. Ela trouxe a sacola, ele tirou uma caixa de bombom, olhou para mim e disse assim, Deus mandou te entregar, e me entregou. Mas como minha fé foi pequena, irmão, eu só ganhei a caixa de bombom. Da minha esposa, ele botou a mão assim no casaco, tirou 50, irmão, há 15 anos atrás,
tirou 50 e falou assim, ó: mas esse 50 é para tua esposa que ficou em casa. Eu comecei a chorar, peguei minha bicicletinha, fui pedalando, e o Espírito Santo falou no meu coração: ó, a fé dela foi para os 50, a tua foi para a caixa de bombom. Mas eu honrei a fé de vocês. Irmão, eu cheguei em casa chorando, ela sentada, e ela disse assim: o que foi? Está com os olhos regalados? Eu falei: Deus mandou o teu chocolate. Ela: por quê? Eu puxei os 50. Eu falei: vamos lá comprar. E ela comprou chocolate branco, que ela gosta de chocolate branco. Ah, se tu soubesse o que é generosidade. Estou eu me arrumando para ir para a igreja, irmãos. E no ministério que eu congregava, tinha um culto que era um culto da generosidade, de trocar. E eu falei assim: meu Deus, eu vou levar o quê? Eu fui lá, o Biriacim tinha uma gravata. Eu falei: eu vou dar essa gravata. Deus falou: essa não, tu vai dar essa aqui, a mais cara. Eu falei: sai, capeta. Não, é essa mesmo. Irmão, eu peguei, enrolei na mão e fui para a igreja todo feliz, porque a Bíblia diz: mais boa coisa é dar do que receber. Quem dá sempre vai alegre, irmão. Tu olha e diz: eu pensei em fulano, eu comprei, tal, preparei, porque eu vou dar. Quem recebe diz: eu não quero, mas vai dar para cá, vai. Eu não precisava, mas me dê. Fica constrangido quem recebe. Mas quem está dando, irmão, é uma alegria terrível. E eu entrei na igreja com aquela gravata enrolada na mão, procurando alguém, e eu vi um obreiro na porta, assim, um diácono, um voluntário novo, cooperador. E eu falei para ele: tu não tem gravata? Ele falou: não. Eu falei: vem aqui. Botei nele, fiz um nó, e ele: glória a Deus, veio até ungida, aleluia, não sei o quê. Irmão, eu doei, era outubro. Quando foi o fim do ano, novembro, mais ou menos, eu falei para a esposa: nós estamos no perrengue. O que entrar, eu vou comprar roupa para você de fim de ano. Eu vou passar com o que eu tenho. Eu semeei o que, irmão? Uma gravata. Deus, Ele honra às vezes naquilo que você semeia. Abacate, vai colher abacate. E assim por diante, né? O que tu planta, colhe. Eu semeei roupa. Quando foi, meu aniversário é fim do ano. Quando foi no meu aniversário, eu não era pastor da igreja. Eu era um presbítero auxiliar, irmão. Quem faz culto de aniversário para presbítero, pelo amor de Deus? Né? Quem faz é para o pastor presidente, para o dirigente da igreja. Eu não estava dirigindo mais igreja na época, eu estava auxiliar, obreiro, auxiliar. Pois a igreja se juntou, a congregação que tinha na época lá, fizeram culto de ação de graça. Me chamaram quando eu cheguei, era culto de ação de graça, irmão. E começou presente de cair, presente, e roupa, e sapato, e blusa e tal, e vai e vem. E eu chorando, eu falei: Senhor, já vou guardar para o Natal essa, para o Ano Novo essa, e para janeiro essa, e para não sei o que essa. Quando foi na outra semana, quem chega na minha casa? Inclusive eu passei por ele agora, Marcos, pastor Marcos, meu amigo há muito tempo. Nessa época que estava congregando junto, eu passei ali, buzinei, ele estava na igreja lá. O Marcão foi lá em casa e falou assim: não deu para ir no teu aniversário, mas eu te trouxe um presente. O que foi? Uma gravata. E eu falei: Senhor, o Senhor é Deus de detalhes, que eu semeei uma gravata, o Senhor me deu roupa, doidade, não me deu a gravata de volta. O generoso, ele deixa marcas. A generosidade deixa marca. O Marcão pode nem lembrar, mas eu lembro dele. Eu estava uma vez na Slavec, lá em Fortaleza, o bispo estava nessa. Eu cheguei lá, ele estava sentado lá, para lembrar. E aí, meu irmão, para entrar na Slavec tem que estar com o crachá. E eu na correria, fui embora, a gente estava num bairro longe, Messejana, vai lembrar, né? E aí eu cheguei lá para entrar, cadê meu crachá? Não ia poder entrar. Cidade longe, não tinha nem Uber, irmão. WhatsApp, nada. Eu falei: e agora, meu? De repente chegou um camarada, que eu conheci numa outra Slavec. E ele é lá de Manaus. Mas olha como a generosidade deixa a marca. Ele chegou e falou: Rubens, tu não vai entrar? Eu falei: rapaz, esqueci o crachá, não vou conseguir entrar. Pois ele olhou para mim e disse: eu estou com um carro alugado, eu vou te levar lá. E botou no carro, rodou, levou lá longe, eu peguei o crachá, voltamos para o evento. Eu entrei para o evento, recebi a palavra e fui abençoado. Ele não lembra mais, tem muito tempo, com certeza ele nem lembra, mas eu sei o nome dele, Sandoval. Ele mora lá em Manaus, Amazonas, ele é advogado. Sabe por quê? A generosidade deixa marca. Ele fez uma generosidade para mim. Eu lembro até hoje, eu oro por ele até hoje. Ele pode me ver, não lembrar, dizer: quando isso? Mas quem estende a mão, deixa a marca em alguém, meu irmão. E você tem deixado marcas em quem? A tua generosidade tem deixado marca em quem? Onde você passa, qual é o rastro que você tem deixado? De alguém avarento ou de alguém próspero, a ponto de ser generoso? Vamos continuar, senão não vai dar tempo aqui, teria que voltar de novo. Tem segunda coisa, 2 Coríntios 9:6. O generoso doa com alegria. Lembrai-vos,
Aquele que semeia pouco, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, colherá com fartura. Primeiro, o apóstolo Paulo diz aqui em Coríntios, que a oferta é preparada de antemão. Não é de qualquer jeito. Chegar na igreja, eu vou pegar. Não, na tua casa tu prepara. Ela é de antemão. Ela não é simplesmente jogada na salva. Você tem que se preparar. Ore, jejua pelo teu dízimo quando tu for entregar. É algo espiritual, como já falei semana passada. Tem gente que doa sem alegria, pastor? Tem gente que doa sem alegria. Faz porque é uma obrigação, faz porque a mulher cobra, ou o esposo cobra, ou alguém vai cobrar, e não faz com alegria. Sinto muito, tu está com a semente quebrada, que podia ser uma bomba na tua vida, e você, por não fazer com alegria, está trazendo problemas. Eu estava em um congresso, em Slavec também, não sei se o bispo estava nessa. Quem estava pregando era o pastor Gesiel Gomes. E ele pregando, irmão, um fogo. De repente tinha uns angolanos lá. O senhor estava esse dia? Rapaz, os angolanos começaram a levantar e vir aqui no altar e jogar dinheiro. Começou a jogar dinheiro. Aí o pastor Silas Malafaia depois explicou que na Angola, ao invés de eles ficar glória a Deus, aleluia, a forma de dizer que a palavra está uma bênção é ir no altar e abençoar o profeta. Eu falei, manda para o Brasil essa dança. Irmão, ele começou a semear. No final contaram, não sei se foi 8 mil, foi 10 mil que deu na época. Aí o pastor, o Gesiel falou, fica para o congresso. O pastor Silas falou, não, eles semearam na tua vida, é teu. E semeou na vida dele. E eles vêm, irmão, dançando. E joga lá, e dólar, e dinheiro, e vai. Olha o que é. A generosidade de semear com alegria. Não é com pesar, vou ter que tirar, vou ter que fazer. Não é com alegria. Eu vou tirar o que é do Senhor. Ele me dá a direção para cuidar dos 90. Esses 90 vai prosperar. E esses 10% é dele. É com alegria que eu vou levar. E eu vou entregar, é com um sorriso no rosto. Se é teu e a esposa, ela não trabalha do lar, vem os dois com envelope, deposita, oferte com alegria. Porque quem semeia com alegria, tem alegria e prosperidade sobre a casa, sobre o lar, sobre o carro, sobre a empresa, sobre a família. Bendito é os teus filhos, bendita é a tua casa, bendito é a tua amassadeira, bendito é o fruto do ventre da tua esposa, bendito é tudo que você tem. Isso se chama prosperidade. Aleluias. Porque o próspero, ele pensa no próximo. Provérbios 11, 25, está bem no cantinho aí. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Irmãos, Deus não deve nada para ninguém. O generoso, ele prospera. E ele sempre prospera porque oferece ajuda. E na hora de dificuldade, sempre vai ter alguém para estender a mão para ele. Às vezes tu fica, eu estava internado, ninguém me visitou. Tu visitou quem no hospital a vida inteira? Ninguém nunca me visitou aqui em casa. E tu visitou já alguém da igreja? Que a gente planta e a gente colhe, hein? Às vezes nós queremos cobrar aquilo que a gente não faz. Olha o que diz aqui, ó. Quem oferece ajuda, recebe conforto. Quem é ativo na igreja, de sempre estender a mão para alguém, irmãos, fulano está internado, tem fila de gente, eu vou dormir lá com o irmão, vou dormir lá com a irmã, porque estendeu a mão e me ajudou. O telhado do irmão voou, vamos estender a mão, vamos colocar o telhado dele lá, porque ele já fez isso por mim, já fez aquilo, já orou, já me deu uma carona, já me abençoou. Deixa marcas, e vai receber conforto nos dias maus. Ninguém está livre dos dias maus, irmão. Todo mundo chega os dias maus, mas quando chega, o generoso recebe conforto, o texto diz. A Bíblia fala, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então nunca vou ficar desamparado nem mendigando o pão. O justo, tem sido justo? Tu nunca vai mendigar o pão e nunca vai faltar para a tua descendência. Agora, se você não é justo, nem com o que é de Deus, nem com a tua casa, e nem com generosidade nenhuma, então não vai ter a segunda parte, irmão. Nós só queremos o venha a nós, não queremos o vosso reino. Nós só queremos o drive, chegar aqui, né, fazer o pedido e paga e recebe a comida e vai embora. O culto não é isso, a oferta não é isso. No culto você vem não para receber, você vem para entregar. Entregar a adoração, entregar a tua oferta, entregar o teu dízimo, entregar o teu melhor. E aí Deus responde e você acaba recebendo uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Sabe o que isso significa? Vou dar um exemplo bem simples para tu entender. Já comeu pipoca alguma vez? Pipoca?
que o pipoqueiro faz? Você vai lá e diz: me vê uma pipoca, realmente a salgada. Ele vai pegar a pipoca, vai pegar o saquinho e ele vai o quê? Encher. Só que ele vai ter espaço lá dentro. O que ele faz? Ele sacode. É igual quando tu compra pão e quer botar pão dentro daquele negócio lá, aquele saco. O que a mulher faz? Ela sacode para caber mais pão. Então a bênção de Deus é sacudida, ó. Aí depois tu recalca, bate, para poder tirar os espaços. Aí vai sobrar espaço. Aí ele vem o quê? Pega mais pipoca e joga até transbordar. É recalcado, sacudido e transbordante. A bênção de Deus é recalcada, recalca, sacode e transborda. Recalca, sacode, transborda. Recalca, sacode, transborda. Assim é sobre a tua vida, sobre o teu salário, sobre as tuas finanças, sobre o teu lar, em nome de Jesus. Próximo. Pode falar que eu vou beber água. Existe uma diferença, fidelidade e lealdade. Nós somos leais a Deus e fiel. Fidelidade, às vezes lá fora tem prazo de validade, não é? Você faz o plano de fidelidade, 1 ano, 2 anos. Com Deus não tem prazo de validade. Você é fiel até o fim, até a morte. E fiel em tudo. Pegou 10 reais, achou 10 reais, 50. Dizima, meu irmão, oferta. Fiel em tudo. Olha só, próximo tópico aí, ó. O que vai acontecer contigo? Será próspero na terra. Bem-aventurado. Pode mudar. Bem-aventurado quem se compadece, empresta com generosidade e com honestidade administra todos os seus negócios. Provérbios 11, 24 também, ó. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Você não é uma represa que você vai só juntar. Isso está errado. Não é prosperidade. Você tem que ser como um leito de um rio. Água entra, fica e sai, entra, fica e sai. Assim tem que ser. Poder e riqueza vem, passa por você e vai, passa por você e vai. Sempre vai estar cheio o leito do rio, sempre vai ter entrada, vai ter saída e o leito sempre está cheio. Agora, se você for numa represa, o dinheiro, a riqueza vem, para em você, vem, para em você, ó. Você vai acumular, e a Bíblia diz que não acumuleis tesouro na terra, que aí a praga, a traça, vai corroer tudo. Se acumula no céu. Então na terra você se passa por alguém. Olha o que o texto também diz: há aquele que retém e nada tem. Porque às vezes nós pensamos que para ser próspero tem que reter. Não, na empresa é assim. Você corta gastos, você administra retendo para prosperar e ter fundos. Já no reino de Deus é diferente. Não é retendo que prospera, é semeando. E quanto mais tu lança a semente, a Bíblia diz: não retire a mão de nenhuma delas, porque não sabe qual delas vai prosperar primeiro. É uma lei de agricultura, mas também uma lei de prosperidade. Na verdade, todos nós deveríamos ter 3 fontes de renda. Hoje, a mais fácil seria o marido, a esposa e uma terceira renda. Ah, vamos vender um bolo, vender isso, vender aquilo. Por quê? Se falha uma, tem outra, falhou outra, tem outra. É o jeito mais certo. Porque você tendo as 3 rendas, nunca vai faltar. Sempre vai ter alguma entrada de algum lado. Ou dos 2, paga as contas, e essa terceira fica para você guardar, para ter objetivos maiores. E espiritualmente falando, viva o hoje. Jesus voltando daqui a 1 minuto, vivendo a espiritualidade de santidade. Agora de administração, viva daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 20. Onde é que tu quer chegar? Qual é a tua organização? Pastor, eu vivo hoje. Eu trabalho para comer, é boi agora, é? Trabalho para ter comida no prato, quero saber de nada, vai ficar que nem aquela viúva que o marido morreu, e o texto diz que era homem de Deus, viu? Era homem de Deus. Aconteceu? Morreu, deixou a mulher, ó, cheia de dívida, a ponto dos filhos já iam ser levados escravos, irmão, que doideira é essa? Há um tempo atrás eu recebi uma mulher na igreja, uma família, praticamente desviada, sabe por quê? Porque o esposo era o pastor da igreja, uma grande igreja aqui na cidade. E essa igreja definhou, perdeu pessoas. O que aconteceu depois? Esse camarada morreu. Quando ele morreu, assumiu o pastor novo. O pastor novo foi sincero, falou assim: ó, o salário antigo dele vai vir para mim, porque eu vou ter que sair do emprego para ser o pastor da igreja.
Não dá para eu dividir esse salário, eu e a viúva, não vai dar. Então, durante 3 meses, a gente vai auxiliar a viúva, depois, ela vai receber só a cesta básica e os filhos que se virem para lá. Ele trabalhou, meu irmão, trabalhou, botou tijolo, construiu, fez e aconteceu. Foi um grande homem de Deus, para a igreja, não para a família. Morreu, deixou na pior. Que a gente teve que ajudar lá vários tempos. E os filhos não querem saber nem de Deus, porque dizem, esse é o Deus que fez isso com meu pai, com a minha mãe. A culpa não foi de Deus, foi do próprio pai. Quando eu saí do meu trabalho, das 5 para 6, mais ou menos, que eu fui ficar só na igreja, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, beleza, vocês querem que eu fique aqui? É o seguinte, já fiz lá o coisa de autônomo, vocês têm que pagar aí meu INSS. O mínimo, tem que pagar um plano de saúde para mim. Tem que pagar o seguro de vida, porque se eu morrer, eu vou deixar a viúva sozinha não. Eu tenho 2 filhos para criar, um de 8 meses, um de 12 anos, tenho um filho, seguro de vida também tem que ter. Ai, pastor, o senhor vai ficar full time? Vou, meu irmão. Eu sei que eu vou viver da fé, mas o salário que eu recebi era X. Vocês podem pagar igual ou melhor? Ah, hoje não, pastor. Então, beleza, vamos pagar menos, mas eu sei que quando a igreja estiver em condições, tem que pagar, porque a Bíblia diz que o apóstolo Paulo fala que não pode atar a boca do boi que debulha. E o boi que debulha come do próprio pasto. E que doideira é essa? Eu vi com os meus olhos. Eu jovem, na igreja, antigamente, se colocava o quadro de dizimistas, vocês vão lembrar disso, e aí o pastor pintava, quem dizimava, ali era o SPC, Serviço de Proteção ao Crente, no dizimou ficava em branco, eu era dessa época, e uma vez o pastor colocou o balancete da igreja, irmão, e botou assim, as contas e embaixo, salário pastoral, eu lembro, eu estava olhando na hora, para ver meu nome se estava pintado, chegou um irmão, e estava escrito assim, salário pastoral, R$2.500, isso tem muitos anos, acho que uns 20 anos aí. O irmão olhou e falou, o quê? Eu trabalho o mês inteiro e não ganho isso? E o pastor ganha esse salário aí? Está errado isso aí? E começou a praguejar, meu irmão. Eu olhei para ele e eu me assustei. Eu falei, ô filho de Belial, saiu batendo no pé. Não. Quer dizer que você pode ter do bom e do melhor, teu pastor não, teu líder não? O pastor trabalha tanto quanto os que trabalham, irmão. E é um trabalho tão mental que é pior do que trabalhar no cais. Pior do que um trabalho braçal. A gente não tem dia, a gente não tem momentos. E a gente se entrega, se doa e deixou tudo por amor à obra de Deus. Falando para mim, pessoalmente, eu deixei a faculdade, publicidade e propaganda, e não atuo mais na área. Deixei meu emprego, que era um bom salário. Deixei tantas coisas para trás, e sonhos e projetos, para viver o sonho de Deus. E Deus sempre falou ao meu coração, meu filho, vai chegar a hora que eu vou te abençoar e vou te prosperar. E eu, amém, Senhor. E a minha esposa, uma época da caminhada cristã, trabalhava e trazia o sustento para dentro de casa, para eu fazer a obra. E eu dizia para ela assim, minha filha, Deus te abençoe, mas vai chegar um tempo que Deus vai nos prosperar e nos abençoar. E a roda vai girar, e vai mudar a situação. E eu vou poder te dar aquilo que você merece. E hoje, irmão, quando eu vou no lugar para comer, um lugar bom, para viajar, ou para comprar algo, eu olho e falo, glória a Deus, e aleluia. E eu falo lá na igreja sempre, reunião de obreiro e reunião geral. Essa mensagem aqui, irmão, eu prego lá todo ano, domingo, 3, 4 domingos seguidos, domingo. E eu falo para eles, e eles têm que entender, o que é meu, o que é da igreja é da igreja. O meu salário eu compro, eu viajo, faço, aconteça meu salário, o que é da igreja eu não mexo. Tem que ter reunião, como é que vai fazer, vamos investir. Porém, a última palavra sempre é a minha. Faça a reunião, como é que vai ser? Vai ser assim, não, pois é, mas Deus falou que é assim, vamos embora. Mas pastor, não dá na tua ótica, mas Deus vai colocar o chão, vai acontecer, nós vamos lá e acontece. E louvado seja Deus, e as coisas avançam, porque a visão é uma, e está sobre o pastor, não está sobre todos. São conselheiros, que a visão está sobre um. Você tem honrado a tua casa, e honrado o teu pastor e o teu líder. O meu pastor, sabe o que eu fazia para ele? Quando eu viajava, eu trazia livros. Eu assinei uma revista e mandava entregar na casa dele, porque ele tinha que estar bem para alimentar a igreja, e eu sem alimentado, irmão. Eu semeava ofertas e ofertas na vida dele. Sabe por quê? Era o meu líder espiritual, e eu entendia que era uma terra fértil. Que ele era uma terra fértil. E o que você tem feito? Não ata a boca do boi que debulha. Pastor, meu irmão, só consegue pastorear 15, 20 pessoas com dupla jornada.
Tirando isso, não consegue mais, ele tem que estar full time na igreja, senão ele não consegue. Já imaginou trabalhar 8 horas ou 12 horas, depois vir para a igreja, preparar um sermão, pregar, e acabar o culto ainda ouvir você contar problema, irmão? Se o pastor não estiver bem, ele vai soltar uma pérola, tu vai sair daqui com 2 quentes, 3 fervendo. Eu vou só soltar uma aqui para passar. Estou falando porque eu sou pastor, irmão, mais de 20 anos. Você estaria satisfeito se você pastoreasse você mesmo? Se você fosse pastor de uma ovelha igual você. Deixa para outro dia essa história, vamos embora. Provérbio 18, 16, eu já estou indo para o final. Com presentes o homem alarga o seu caminho e o leva diante dos grandes. Quer ser abençoado, irmão? Presente abre porta. Quando Jacó, ele está indo embora, já é Israel, já se encontrou com Deus, e o seu irmão está vindo com a ira. Seu irmão quer acabar com ele, porque pegou a primogenitura, aquela história toda que você sabe. O que ele faz? Ele manda presentes na frente. Depois ele chega, apresenta os filhos, e a ira do irmão o quê? Se aplaca. Ô irmão Jacó, vem aqui, já passou. Está vendo que Deus te prosperou, me prosperou também, ó. O presente abre portas. A rainha de Sabá, quando ela vai ver lá Salomão, tudo era excelência, até o andar das éguas, até a mesa posta. Minha irmã, dentro de casa, coloca uma mesa posta. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar sobre a David Titus? Já ouviram falar da David Titus? O esposo dela, o Larry Titus, ela é a David Titus. Ela só fala sobre a mesa, a importância da mesa. Ela tem um livro desse tamanho, que minha esposa tem lá. Ela fala sobre colocar a mesa e você exaltar Deus ali. Como botar o prato, organizar. Não é simplesmente pegar um saco de pão, botar no meio lá e acabou. Até nisso tem prosperidade, minha irmã. Arruma a mesa. Não é aquele plástico feio que tu passa assim o pano. Prosperidade, joga fora. O pano está sujo, joga fora. O guarda-roupa todo enrolado. Que prosperidade é essa? O carro todo sujo. Não vê uma água faz tempo, parede toda mofada. Casa sem reboco. Que não dá o quê? Se teu celular quebrar, tu faz em 15, mas tu compra o novo. Mas vive com a casa caindo na tua cabeça. Tu é crente, tu é filho de Deus, tu é próspero, tu é abençoado. Põe a tinta na parede, troca a porta. Eu fui lá aconselhar um casal um tempo atrás, a mulher, pastor, você parou por quê? Outro da porta. Eu falei da porta de 20 anos, esse foi 10 anos. 10 anos que ele não põe a porta no quarto. Eu falei, vocês fazem as coisas como? Eles deram risada. Falei, não tem porta? Não, é uma cortina. Eu falei, e se o menino catarrento entra com tudo lá? Vai ver a cena. Ele, pastor. Deu 15 dias, eles voltaram no gabinete, bispo. E eu falei, e a porta? Não botei ainda. Aí o apelido dele lá na igreja é a porta. Porque eu sempre falo para ele, cadê a porta? Falando, já coloquei, pastor, já coloquei. O cara não botou uma porta. Um homem. Não sabe fazer, irmão? Contrata alguém que saiba. Mas coloca a porta lá. Organiza a tua casa, organiza a tua família. Sabe por que teu filho deve olhar para você e falar, meu pai, eu estou cansado de ouvir as lorotas. Todo ano ele põe o frango lá no Natal e põe a coca porque o crente não bebe. E ele diz, esse ano ninguém passa calor que eu vou comprar o ar. Tu nunca compra. E esse ano a gente vai comprar o carro. Esse ano eu vou colocar o piso. Esse ano, e passa ano em ano e tu não faz nada. E teu filho olha e diz, meu pai é um mentiroso. No altar ele prega, ele fala e acontece. Aqui em casa nada muda, nada prospera. Irmão, tira essa mentalidade de escassez. Devagarzinho dá para ir fazendo? Dá, faz um negocinho aqui, faz outro ali. Para com esse negócio de meio termo. Olha, eu já falei aqui que a mentalidade que eu tinha de escassez. Quando eu fui casar, irmão, como abre porta a generosidade. Aí a madrinha falou assim, vai na Casa Bahia lá e escolhe o presente, que era um fogão. Aí eu cheguei e eu com a minha esposa falei, vamos escolher esse fogão, é mais ou menos, né? Não vamos colocar um fogão caro, a gente vai ganhar de presente. Aí escolhemos. Ela disse que ia passar e pagar. Deu 2 semanas, o fogão não chegava. Aí eu falei, não vou ligar para ela, eu vou voltar lá. Voltei lá na Casa Bahia. Quem era o vendedor? O pastor Cássio, trabalhava lá, muitos conhecem ele. E eu falei assim, Cássio, vieram pagar o fogão? Ele falou, tu nem sabe, varão. Eu, por quê? Tu escolheu aquele fogão, não foi? Eu falei, foi. Pois é, quando a tia da minha esposa, no caso, né? A tia da tua esposa chegou aqui e falou, qual foi o fogão? Eu falei, foi esse. Ela falou, esse não. Eles merecem o melhor. Qual é o mais caro da loja? Aí ele falou, é esse. Então pode encomendar, mas é só por encomenda. Pode encomendar, que é o presente deles. Por isso que não chegou o varão, porque está vindo que foi uma encomenda. Eu quase
Sapateei. Sabe por quê? A generosidade abre porta. Ela abre porta. Se você é generoso, irmão, vai abrir porta. Eu vi um jovem que ele entregava currículo nas empresas, rasgavam, sabe o que ele fez? Ele pegou uma caixa com bombom, botou junto do currículo e mandou para as empresas. E quando abria a caixa dizia: você pode até se esquecer do meu currículo, mas desse bombom você nunca vai esquecer. Ué? E aí as pessoas ali iam lá, virou até a rede social. Oh Jesus, tu quer marcar alguém? Presentes, abre porta, presentes. Não se apresente com ninguém com mão vazia não. Ela chega lá para Salomão com um monte de presente, e ela sai com mais presente do que ela levou. E a excelência honrou a Deus. Ela viu Deus na vida de Salomão na forma da organização dos cavalos, na forma da mesa posta, da porta colocada. A excelência vai honrar ao Senhor. Seja bem apresentável. Estou caminhando já. Tem um rapaz lá na igreja que trabalha de cortar cabelo. E aí eu fui cortar o cabelo lá e ele falou: pastor, posso falar alguma coisa para o senhor? Eu falei: pode, meu irmão. Ele falou: eu queria dar uns vale de corte de cabelo para o senhor distribuir lá na igreja. Eu falei: amém, mas que tipo de pessoa você quer? Aqueles que não podem pagar tal. Ele falou: não é para mandar aqui morador de rua. Não é isso não, pastor, eu vou ser mais claro. Eu falei: então diga. Ele falou: pastor, me desculpa, mas no altar tem que estar alinhado. Tem live vendo o mundo inteiro. Tem gente adoidada na igreja. Quem está lá cantando, tocando, tem que estar alinhado, pastor. Então eu vou fazer o seguinte: para não ser indelicado, eu vou dar esse vale para o senhor. 10 vale por mês ele me dá. Aí o senhor chega lá e fala para a pessoa: ó, varão, ó, vou te dar um vale aí, vai lá no salão que está. Quando chegar aqui, deixa que eu dou o trato. E todo mês ele me dá. Então conta uns ali. E eu chego lá às vezes: ô varão, a barba. Varão, o cabelo, ô pastor, vai lá, varão. E vai lá, e ele dá o trato de graça, porque ele entendeu que é a forma dele ser generoso, é a forma de abençoar a igreja. Se você não sabe, quem está no altar acaba até ditando moda. Se o bispo começar a vir de terno preto, tá todo mundo de preto. Se ele vier de polo, vem todo mundo de polo. Quem canta no louvor, às vezes, está aqui cantando e a igreja diz: opa, então é a forma que se veste. Está no altar e o bispo deixou, a liderança deixou, e está lá em cima, é sinal que é um padrão de vestimenta. Vamos comprar roupa e se vestir daquela forma. Olha a influência que é, meu irmão, quem está aqui em cima. Aí vai vir de qualquer jeito, vai se portar de qualquer forma. Não, eu estou falando de roupa de luxo, de marcas. Não, negativo. É estar apresentável, é não estar sujo, é não estar jogado, é estar apresentável, a ponto de se apresentar para ministrar a palavra de Deus. Então, faça isso. Eu vou caminhar, irmão, porque o tempo já está indo embora. Já foi. Tem só mais um, mais dois para terminar. Deus só pede o que Ele já te entregou. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam ambos juntos. Deus só vai te pedir o que Ele já te deu. Ele já te deu o emprego, já te deu o salário, já te deu as finanças, a sabedoria e a estratégia para ganhar dinheiro. Deus te deu. E só está agora tu devolvendo para Ele. O dízimo não é: eu vou pagar o dízimo. Tira essa palavra da tua boca. Não vai pagar nada, tu está devolvendo. Eu vou devolver o dízimo. Eu vou devolver as minhas ofertas ao Senhor. Eu vou levantar algo que o texto diz em Coríntios 9, que eu li. Paulo fala que a oferta é um firme fundamento de glória. É algo firme, é um fundamento para um crescimento de um edifício, a oferta. A generosidade não está muito no dízimo não, porque já está estipulado 10%. A generosidade é medida na tua oferta, porque o texto diz que é segundo propôs do coração, irmão. Então quanto mais propôs você no coração, é aí que está a tua generosidade. É aí que Deus vê o teu coração. E sabe aonde que Jesus fica na hora do culto? Para tu dar um pouco de despertar. Foi na oferta. Quando o povo estava trazendo, onde que Jesus estava? Do lado do gasofilácio, ó, só olhando. E aí vem a mulher lá, a viúva lá, dá oferta lá. Todo mundo olha, acha que é pouco, mas ele diz: não, ela deu de tudo que ela tinha. Aí tem gente que pega e deturpa o texto. Então eu vou dar só a oferta da viuvinha, uma moedinha, um pouquinho. Sabe que se deu um pouquinho para lá? Se for o teu tudo, amém. Mas se for o teu nada, então não é de verdade. Os outros davam do que sobejavam. Ela deu de tudo que ela tinha de verdade. E Jesus estava lá, olhando. E tu acha que hoje é diferente? Que Ele não está olhando você fazer assim com a mão? Que eu não entendo até hoje isso aqui com a mão. Não sei até hoje. O que é isso? Está abençoando? Já é abençoada a oferta. Na verdade, não deveríamos nem orar pelas ofertas e dízimos, porque o fato de dar já abençoa. Nosso foco na oração geralmente é: Senhor, abençoa quem não deu, abrindo uma porta para ele dar, para ele prosperar, crescer.
Não é nem orar de fato pelo dízimo e oferta, que só é completo quando faz a fé e a obra junto. Você está entregando. Essa é uma verdade. Então para que tu ficar assim? Deixa passar a salva. E tem gente que trava, né, com a salva. E quando tu não faz assim, ele não tira. Aí fica uma guerra, até tu. E eu encerro. Coloca aí. O problema não é o crente ter dinheiro, e sim o dinheiro ter o crente. Guarde essa frase. O problema, irmão, não é tu ter dinheiro. Deus não quer fazer um pacto de pobreza contigo. Não, não, não. Ou a teoria da prosperidade. A teologia da prosperidade. Por que tu é da teologia da miséria? Nós somos a prosperidade. Não da loucura, todo mundo ficar rico, milionário. Isso é loucura. Mas a teoria da prosperidade, a Bíblia fala, meu irmão. Nós somos prósperos. Não é no sentido de ter milhões, não. É de em paz tu deitar, em paz tu levantar. É pagar tuas contas em dia. É ter o que comer, o que beber. Isso é prosperidade. A ponto de abençoar pessoas. Isso é prosperidade. Então não é o dinheiro que tem que ter você. Você que tem que ter o dinheiro. Dominar sobre ele. Quando você domina ele, ele se torna o teu escravo. E aí você não é preso e nem apegado a ele. Vamos ficar de pé. Vamos orar rapidamente em nome de Jesus. Eu vou te liberar, queridos. Louvado seja Deus. Põe a mão no teu coração. Porque é dele que procede as saídas da vida. Senhor Deus, Pai, no nome de Jesus nós oramos a Ti. Aqui estamos, ó Pai, nesse segundo dia, essa segunda terça-feira, falando sobre prosperidade. Pai amado, nós falamos semana passada a respeito do espírito de Mamon, um demônio terrível, tão silencioso, que tenta gravar as finanças e a vida das pessoas. Mas também, Senhor, hoje nós falamos sobre generosidade e avareza. Pai, nós não queremos ser conhecidos pela avareza. Nós não queremos ser conhecidos pelo aquele que reteve aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Porque não vai descer anjo do cheque, não vai descer pessoas aqui. O Senhor vai colocar riqueza e honra na mão do teu povo, para que deles possa repartir com a tua obra. Senhor, em nome de Jesus, que riqueza e honra possa estar sobre as mãos dos teus filhos. Pai, que o Senhor venha prosperar as bênçãos dos céus, recalcada, sacudida e transportante. Que eles vão entender o que é generosidade e o que é avareza. Pai, arranca o coração avarento. Arranca as características avarentas. Tira a avareza do coração do teu povo. Mas que a tua generosidade, que o amor em entregar, que o amor em ajudar o próximo, de estender a mão ao necessitado, de fazer algo por alguém, Senhor, que através dessas atitudes, porque o maior doador foi Deus que doou o seu Filho Jesus. Que nós possamos, ó Pai, ter um coração puro, livre das avarezas, que possamos ser generosos. Levanta aqui homens generosos nesta igreja. Levanta mulheres generosas, jovens e adolescentes generosos, crianças generosas. Aqui haverá empresários, homens e mulheres prósperos nessa terra. Ah, papai, trabalhadores prósperos nessa terra. Pessoas que vão estender a mão ao necessitado de uma forma gloriosa. E o Senhor, que não deve nada a ninguém, irá recompensá-los com as bênçãos recalcadas, sacudida, transbordante. Bendito vai ser a tua entrada, a tua saída, o teu deitar, o teu levantar, a tua descendência. Pai, o que nós falamos hoje e oramos aqui é ligado na terra, mas também agora é ligado nos céus, em nome de Jesus. Mude a tua mentalidade a partir desse mês. Seja fiel. Isso. O que ficou para trás, ficou para trás. Isso. Quando recebeu o seu salário, tire o que é do Senhor de Deus. Isso. Olha, a gente consagra a Deus e entrega ao Senhor em nome de Jesus.